Bom, pessoal, vamos falar sobre manutenção de serra de pão. É, eu vou falar mais especificamente nesse tipo de serra de pão, esse tipo de dente, porque é a grande maioria das serras de pão, tá? Você tem outros tipos de dente. Você tem o dente invertido, em que em vez dele ser reentrado para dentro, em vez de você ter essas espículas aqui, você tem vales, ou seja, o dente é uma barriguinha cada dente, mas são raras as pessoas que têm esse tipo de serra de pão e tal. O básico das pessoas, também tem algumas que têm aqueles dentes miudinhos e tal, são raríssimas também. O grosso das pessoas tem mais ou menos esse tipo de dente. E vamos ser sinceros, a maioria das serras de pão não são reafiadas. E, na verdade, nem precisam ser reafiadas. Tá? Eu trouxe essas duas aqui como exemplo, e sim, são todas três usadas praticamente diariamente, porque uma fica numa mesa, essas duas ficam na outra mesa, que é uma mesa comprida, então fica uma numa ponta, outra na outra, para você não ter que ficar levantando para pegar, às vezes, a serra de pão que está de um lado e tal. E tem a terceira, que é uma Century, que o Mr. M me deu de presente, que ela fica nas faixas de imã, junto com as facas de uso da outra mesa, que é para, por exemplo, uma carne crispada, uma carne com camada torrada por fora, onde as facas de carne lisa não vão bem. Elas vão muito bem em carne assada, mas sem aquela camada crispada, torrada e tal. Aí o fio liso para entrar ali tem uma certa dificuldade. Então essa Century, que é bem parecida com essa President's Choice, fica para esse tipo de corte, tá? Essas aqui basicamente são usadas para pão, para torta, para bolo, às vezes alguma outra coisa que é mais fibrosa e tal, mas basicamente pão, bolo e torta, tá? E por que eu trouxe essas duas aqui? Porque são duas facas Hércules de faqueiros que são do casamento da minha mãe, ou seja, início da década de 60, tá? Certamente são em aço 420, tá? E sempre foi dado só manutenção delas, nunca foram reafiadas. Então, os dentes são os originais. E vocês veem que elas estão com marca de queijo, que é cortado com elas também e tal. E o fio tá isso aqui, ó. Aqui é por causa de sujeira de queijo, tá, gente? O queijo endurece, forma uma crosta e aí o dente não vai bem. Mas estão afiadas, tá? Ó, estão afiadas. Onde não está indo bem é sujeira de queijo, presunto, mortadela, sei lá, grudado nelas. Então eu trouxe para mostrar que os dentes são basicamente os mesmos, gente. Ou seja, esses dentes são feitos chanfros em torno de 10 graus, tá? Essas reentrâncias têm em torno de 10 graus. Então a gente pode considerar isso como se fosse o desbaste de alívio. Quando você vai retocar esses dentes, você não precisa retocar todo o chanfro do dente. Essa aqui é que nós vamos usar para mostrar. Ela não está cega não, tá, gente? Ela só não está cortando muito bem. Ela não está cega, mas não está como eu gosto que elas fiquem. Vocês verem que para a maioria das pessoas, vamos mostrar lá, o que está aparecendo uma linha brilhante é basicamente o ápice dos dentes, tá? A parte da reentrância, a parte côncava dos dentes, praticamente não tem linha reflexiva. É por isso que ela está boa, mas não está excelente. E por que eu estou falando isso? Porque
para fazer a manutenção, você não precisa afiar todo o desbaste dos dentes, tá? Eles podem ser considerados como se fossem desbastes de alívio. Então você não precisa usar o seu meio abrasivo. Aqui eu vou mostrar usando uma chaira de cerâmica. E como vocês podem ver, é assim que eu guardo essas minhas chairas de cerâmica, protegidas por uma mangueirinha tipo cristal. Tem uma abertura aqui no plástico aqui, porque senão para você tirar fica muito difícil, porque essa mangueirinha foi comprada a mais justa possível para essa chaira cerâmica, tá? Então vocês podem ver que tem uma abertura aqui na mangueira, próxima onde ela encontra com o cabo, para eu poder abrir aqui e ir girando, tá? Vocês veem como é que fica justa, para poder tirar a chaira, tá? Então isso aqui, vamos dizer, é a bainha da chaira, tá? Cada chaira com seu diâmetro vai ter uma mangueirinha específica, que não precisa ficar tão justa assim. Mas o que eu quero mostrar, gente? Que a manutenção da serra de pão é muito simples. Tem gente que vai falar, basta você desbastar o lado plano da faca, e a maioria das serras de pão tem um lado plano e o outro semiplano ou flat, mas tendendo a uma diminuição da espessura desde a espinha até o dente, tá? Vocês vão ver um lado plano aqui, e aqui tem um ligeiro desbaste. A mesma coisa para de cá, um lado plano aqui, um ligeiro desbaste. É quase como se elas fossem planas de ambos os lados, mas o lado dos dentes, nas melhores facas ou serras de pão, costumam ter um ligeiro desbaste. Tem muita gente que recomenda você simplesmente só passar na pedra ou na lixadeira o lado plano para eliminar a borda da reentrância dos dentes, que já está amassada, rolada, desgastada, engrossada, tá? Só que isso você está desgastando o corpo da lâmina. É muito trabalho para quem vai fazer na mão, tá? Um trabalho imenso. E você estaria desperdiçando aço sem necessidade. Por quê? Para fazer o retoque, gente, como esses dentes, esses aqui que vocês viram, ele está de regular para bom, mas não está excelente. Então, para fazer o retoque, você não precisa apoiar a chaira cerâmica em toda a área de desbaste do dente, que seria cerca de 10 graus. Você não precisa refazer toda essa área desbastada. Por quê? Vai levar muito mais tempo, você vai ter que fazer muito mais passadas, e sim, é individual, você tem que fazer dente por dente, tá? E não tem justificativa para isso, porque esse desbaste de alívio, entre aspas, que é o dente original, da faca, como ela vem, não é o desbaste de alívio, já é o desbaste do fio final que ela vai ter em cada dente. Mas você não precisa dessa agressividade toda, 10 graus, para sua serra de pão serrar muito bem. Um pão, um bolo, uma torta, uma carne assada, crispada, com crosta, torradinha por cima. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a cerca de 20 graus, que é mais ou menos isso aqui, vamos tentar mostrar ali. É mais ou menos isso aqui, mais ou menos o seu dedinho na ponta da espinha seria mais ou menos essa altura, tá? É mais no olhômetro, gente. Então, pode ser entre 20 até 30 graus. Não vai fazer diferença no desempenho da sua faca de serra de pão, tá? Mas a primeira coisa que você vai fazer não é fazer individualmente cada dente, não. A mais ou menos 20 graus,
você vai fazer uma passada rápida assim, ó. Cabral, se você falou que tinha que fazer individualmente cada dente, por que você está correndo a chaira rápido assim, como se fosse um fio liso? Simples, gente. Porque, como vocês viram, quem mais está refletindo luz é o ápice de cada dente, de cada espícula dessa. É porque é quem entra em contato com a mesa, se alguém vai cortar pão na mesa, se alguém vai cortar uma carne numa travessa de inox, ou num prato. Para uma mesa, normalmente você não vai colocar a carne numa tábua. A tábua ocupa espaço demais. Você normalmente coloca numa bachela, numa travessa de inox, num prato cerâmico. Então, a espícula, a ponta dos dentes, é quem vai tocar nessa superfície muito dura. Então, basicamente, é ela que vai ficar mais romba, vamos dizer assim, ou mais achatada, tá? Porque dificilmente elas vão rolar somente. Vai ficar achatado, vai desgastar e ficar achatado. Então, olha lá, ó, a chaira como é que marca, tá? Então, você vai fazer essas passadas rápidas, a mais ou menos 20 graus. Pode variar entre 20 e até 30 graus, não tem problema não. Então você está fazendo essas passadas, gente, para justamente aguçar a ponta desses dentes, tá? E aqui você não precisa aguçar demais, porque quando você for passar a chaira, se ela tiver um diâmetro mais ou menos compatível, e o dessa daqui você vai inclusive refazer um pouco do ápice dos fios, tá ok? Agora que vem o detalhe da fiação mesmo. Você pode apoiar a faca sobre uma pedra, um caibro de madeira, deixando exposto só os dentes e tal. Eu faço na mão livre mesmo, tá, gente? Olha lá, posiciono a mais ou menos 20 graus. E aí, ó, é uma passada que, vejam bem, a chaira, ela dança. Como ela não pega perfeitamente toda a extensão do dente, ela dança um pouco para frente e para trás. Ela faz esse movimento aqui, para frente e para trás, para cima e para baixo, para pegar toda a concavidade do dente. Então, mais ou menos é 20 graus, tá? Você não precisa contar quantas passagens, é isso aqui, pronto, foi para um dente. Agora outro dente, mais outro. Vamos fazer nela toda. E aqui estão sendo poucas passadas, gente, porque como eu já mencionei, essa faca está de regular para boa. Não está excelente, mas está de regular para boa. Numa faca que esteja muito cega, com muitos anos de uso, sem nenhuma manutenção, com uma chaira lisa, entre aspas, como essa, talvez você tenha que fazer mais passadas, tá? Ela dá uma dançada aqui, ela faz, exagerando o movimento, tá? Ela faz mais ou menos isso, quase tendendo a sair do dente. E para frente e para trás, ó, para pegar todo o dente. A maioria das facas dos amigos não vai precisar muito mais do que isso não, tá, gente? Isso é o que eu estou falando, vai depender do tempo de uso, como foi usada a faca, ou seja, o quão desgastado está a parte côncava dos dentes, tá? Achatado ou não. Mas é isso, ó, essa aqui está a mais ou menos 20 graus. Você pode fazer a 20, 21, 22, 25, 28, 30 graus. O resultado vai ser basicamente o mesmo. É lógico que quanto mais baixo você chegar, ou seja, em torno de 20, seu serviço vai render e vai ficar com um fio super agressivo. E o principal, vai manter esse fio por muito tempo. Aqui na pontinha que é reto, a gente
faz uma passada mais rápida, porque aqui nem precisa muita fiação, porque essa parte é quem vai acabar o corte, normalmente passando sobre uma mesa, uma pedra, uma bancada inox e tal. Então você não preocupa muito com essa pontinha final reta aqui mais amolada, não. Você pode só fazer umas passadas mais rápidas. Muito bem. Vamos ver lá. Talvez dê para os amigos verem que vai ver uma risquinha mínima de 0,2, 0,3 milímetros mais brilhantes lá próximo da borda extrema dos dentes, tá? Esse vai ser o nosso fio, ou seja, ele na verdade é um microfio. Se a gente considerar o dente como um todo, como um desbaste de alívio, isso que nós fizemos aqui agora vai ser o microfio, tá? E por que fazer um microfio e não um desbaste no dente todo, tá? Porque você levaria muito mais tempo e retiraria aço sem necessidade, porque quem faz o corte realmente é a borda extrema. Então um microfio de 20 graus, 25, 30 graus vai ser muito mais resistente do que os 10 graus original do desbaste integral dos dentes, tá? Vai rolar menos e vai ter a mesma eficiência de corte, gente. E aí, se você tiver uma boa sensibilidade, no você passar o dedo, você vai sentir uma ligeira virola de aço, ou seja, uma ligeira rebarba, tá? Aí o que você faz? Você vira o lado plano da faca, apoia a chaira deitada, dá uma micro levantada nela. Olha lá, uma micro levantada só para matar essa rebarba. E se você quiser um serviço super bem feito, faça novamente rapidamente para evitar qualquer rebarba teimosa que tenha só virado para o outro lado. Sempre procurando no mesmo ângulo que você fez da outra vez. Se foi 20, 20. Se foi 25, 25. Se foi 26, 26. Se foi 30, 30. É só tentar manter o ângulo, gente. Isso aqui não é ciência de foguete. Não precisa ser exato. Desde que pelo menos uma vez você acerte, não precisa ser exato. Depois, nova passada, deita a chaira na parte plana da faca, deita, levanta um cabelo, pronto, é isso. Sua faca de pão, sua serra de pão está retocada. Vamos ver qual o resultado que nós tivemos aqui. Lembrando que ela já estava meia boca, tá? Melhorou, gente. E é essa faca de pão, gente, que corta a mão de desavisado. Por quê? A maioria das pessoas está acostumada a lidar com uma serra de pão que, se não for nova, ela está desgastada pelo tempo. Vamos ver lá. Ah lá, agora só as espículazinhas dos dentes é que estão mostrando uma reflexãozinha, mas já diminuiu, tá? Não que a parte côncava dos dentes estivesse mostrando reflexão antes, não estava. Mas ela não estava como está agora. No você passar os dedos, você sente que ela está cortando mais. Isso vai propiciar você cortar melhor um pão torradinho, sem embolar o miolo do pão, igual ocorre com uma serra mais cega. Você vai cortar,
ela vai cortando e empurrando o miolo do pão, porque ela não está seccionando ele, e ele vai embolando lá dentro. A hora que você abre o pão, tá uma cavidade, uma canaleta na parte do miolo e uma parte de miolo embolada. Você vai cortar uma torta, ela normalmente ela trava lá no frango, na carne moída que está lá, trava nos dentes, desfaz a torta. Estando afiada, o corte sai mais limpo, mais certinho, fica mais apresentável e chega até ficar mais saboroso. Por quê? Porque o recheio da torta fica distribuído por igual. Então, gente, o segredo da manutenção é só fazer isso de vez em quando. Ah, quando? De quanto em quanto tempo? Depende do seu uso da faca, da intensidade do uso, no que ela é usada. Isso pode ser feito às vezes, sei lá, ano em ano, 2 em 2 anos, não sei, 6 em 6 meses, não sei. Ah, Cabral, mas eu não tenho chaira de cerâmica. Não tem problema. Se você tiver chaira de diamante, pode usar, vai ser mais rápido, porque o diamante é bem mais abrasivo que a maioria das cerâmicas, tá? Vai ser bem mais rápido essas passadas. Ah, Cabral, tem problema se eu passar demais? Não, você só vai formar uma rebarba maior que você vai tirar na hora que você apoiar a chaira deitada na parte plana da faca, levantar um fio de cabelo e passar. Ah, Cabral, mas eu também não tenho chaira diamantada. Eu posso usar a chaira de aço estriada? Aí não, gente. Por quê? Vai dar um fio grosseiro? Não, não vai dar fio. Por quê? Como você vai passar ela reta e as estrias são no sentido longitudinal da chaira, você não vai provocar desgaste apreciável nenhum, a não ser na ligeira dancinha que você fizer aqui, ó, para pegar o dente todo, mas não é o suficiente, a não ser que você tenha muita paciência para fazer esse desgaste mínimo. Então o que você vai fazer? Se a sua faca estiver muito cega, ou seja, aquela que você olha e você vê linha reflexiva, inclusive na parte côncava dos dentes, tá? Na parte côncava dos dentes, ou seja, o fundo dos dentes, você pode usar uma lixa 400, tá? Se não estiver com tanta linha reflexiva assim na parte côncava dos dentes, ou não tiver linha reflexiva, você pode usar uma lixa 600. Aí você pega o quê? Você pega a sua chaira de aço lisa, se você tiver, você pega um lápis, uma caneta, um bastão de alumínio, pode ser uma antena velha de alumínio que você tenha, pode ser uma barrinha de aço cilíndrica que você tenha, às vezes até uma cônicazinha pode. Você enrola a lixa nele, segura a lixa de um lado e passa como eu passei a chaira aqui, tá? Sendo que com a lixa 400 você vai obter essa rebarba muito mais rapidamente, com a lixa 600 mais rápido até do que com essa chaira cerâmica, tá? E eu vou estragar minha faca? Não vai, porque você vai manter a haste que você está enrolando a lixa nela dentro do limite de cada dente. E se a haste for mais grossa um pouco? Você veja, se ela for grossa demais, gente, o que vai acontecer é que às vezes você vai desgastar só a porção próxima de uma espícula e a porção próxima da outra. Porque se ela for grossa demais, ela não pega a porção mais profunda do dente. Se ela for fina demais, por exemplo, se você usar uma lima de motosserra, que é fina, mesmo uma lima 3, eu acho, não sei a numeração, agora eu não vou lembrar, ela tem um diâmetro bem menor do que o dente. Então, se você usar uma haste muito fina para enrolar a lixa, ela vai pegar somente o vale do dente, ou seja, a porção mais profunda do côncavo do dente. Aí você teria que fazer um movimento lateral de dança da lixa enrolada na haste bem maior. Pode ser que você
faça uma canaleta aqui no meio. Então procure uma haste que seja mais ou menos aqui, ó, igual essa, ó. Mais ou menos, vejam bem. Olha lá, ó. Ela é mais ou menos compatível com o dente, ó. Olha lá. O diâmetro dela é mais ou menos compatível com o dente, ó. Quase a mesma coisa. Então aqui fica fácil. Se de tudo você não tiver uma haste compatível ou com um diâmetro menor é mais fácil. Por quê? Basta você enrolar mais camadas de lixa até o casamento ficar mais próximo, tá? E aí, daí para frente, você só tem que dar manutenção nesse microfio que você criou. Porque vamos ser sinceros, gente, por mais que você utilize uma serra de pão, vamos supor que você tem um trailer de hot dog, um trailer de comida que você usa muito a serra sobre uma superfície dura. Você apoia o pão na mesa e passa a serra. Talvez, nesse caso, você, num período não muito longo, talvez aí menos de 5 anos, você tenha que fazer o desbaste de alívio dos dentes. Pode ser, mas via de regra, gente, apenas o retoque no microdente vai ser o suficiente para você efetuar bem sua tarefa, ainda mais porque, com ela cortando bem, você não precisa apertar ela contra, por exemplo, uma mesa de pedra, uma bancada de inox, uma bancada de cerâmica, de vidro, etc. Por quê? Porque ela vai estar cortando bem e a hora que você estiver chegando perto da bancada, você diminui a pressão. Então só a ponta dos dentes vai tocar ali e aí de vez em quando você faz essas passadas rápidas só para dar uma reaguçada na pontinha de cada dente. Porque a parte côncava do dente não vai tocar nessa superfície dura. Então, quer dizer, vamos dizer que 95 ou mais por cento do dente da serra de pão vai estar preservado, tá? E como dificilmente, apesar de que uma crosta de pão torradinho, ainda mais para um aço com menor dureza, que é a realidade da maioria das facas de serra de pão, essa aqui tem 53. Essas daqui eu nem nunca medi, mas como são 420, deve estar entre 50 e 52 no máximo. A mais dura que eu tenho é a Century, que o Mr. M me deu de presente, que está com também 57, tá? Como a minha Century Chef e coisa, e a Swibo, a minha serra de pão da Century também tem 57. Essa então vai rolar mais dificilmente ainda os dentes, tá? Mesmo que eu a usasse todo dia, óbvio, eu teria que dar menos retoque que eu teria que dar nessas facas. Mas esse vídeo, gente, é principalmente para mostrar que você não precisa retocar o dente inteiro, o chanfro inteiro do dente. Você pode fazer um microfio nele, esse microfio vai durar mais tempo do que o dente original durou, tá? Por quê? Porque o ângulo dele é maior, a maioria desses dentes está num ângulo de cerca de 10 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não faz diferença. Você vai fazer um microfio aí em torno de 20 a 30 graus, tá? Quanto mais próximo de 20, mais eficiente vai ser sua faca, mas não é essa distância tão grande também não, porque na verdade, gente, o seu fio mesmo, o microfio, ele vai estar com 20 graus ou com 30 graus, que numa faca comum que a gente costuma usar, dando um fio de um lado e do outro, se você der um fio de 10 graus de um lado e 10 graus do outro, você tem um fio real de 20 graus, porque 10 mais 10 é 20. Aqui você está fazendo 20 de um lado só, então o seu fio real é 20.
tá? Então isso é um fio super agressivo. E mesmo que você chegue a 30, seria o equivalente a 15 de cada lado, todo mundo sabe que quando você afia uma faca a 15 graus de cada lado, ela fica super cortante, um fio super aguçado. E aqui vai ser a mesma coisa, só que ele vai estar de um lado só, tá? Então, como é um microdente, ele vai tender menos a rolar do que se fosse o fio original, que é a 10 graus. Agora o 10 graus passou a ser o desbaste de alívio. E você está dando a ela um microfio que vai fazer ela cortar igual vocês viram aqui. Ela não vai rapar cabelo, gente. Ou vai, né? Aí, ó. Aí. Rapou cabelo, tá? Você precisa de uma faca que corte mais do que isso? Eu costumo brincar. Quando vem visita aqui em casa que vai usar uma serra dessa, não é raro a pessoa cortar aqui na palma da mão ou aqui, tá? Na ligação do indicador. Porque está acostumada a cortar na casa dela de qualquer jeito, essa faca passa pelo pão e aqui, ela passou aqui, ela vai abrir. Passou aqui, vai abrir, tá? Então, é só mesmo para melhorar a eficiência da sua serra de pão, ela cortar bem. E lembre-se, gente, serra de pão você não põe força para serrar. Você deixa que os dentes trabalhem. Então você tira o peso da mão, deixa os dentes irem trabalhando, vai dar menos migalha no seu pão na hora de cortar, o miolo vai ficar bonitinho lá dentro, todo certinho, sem miolo embolado, tá? Então só tem vantagem. E como vocês podem ver, vocês não precisam fazer isso tudo, esse microdente todo de uma vez. Você dá essas passadas, mesmo que depois, se a sua faca estiver muito cega, que você está vendo linha reflexiva em todo o dente, na concavidade do dente todo, você passa aí umas 10 vezes em cada dente, olha, se já diminuiu a linha reflexiva, você já aumentou a efetividade da sua faca. E vamos ser sinceros, você passar 10 vezes em cada dente, vamos ver aqui, só para mim ter uma ideia, tá? Vamos ver. 25. É isso aí, ó, 5 segundos em cada dente. Se você tiver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 segundos vezes 5 segundos, você tem 100 segundos. 110 segundos. Isso dá quase 2 minutos. 2 minutos é muito tempo a se perder, gente. Vamos dizer que você gastasse 5 a 10 minutos, que é uma enormidade de tempo em afiação, gente. Ao contrário do que muita gente fala, eu levo 50 minutos, 1 hora. Eu nunca levei isso para afiar. ZDP eu nunca levei esse tempo para afiar, fazendo desbaste e alívio da microfio, tá? Com 65 de dureza. Então, mesmo que você levasse 10 minutos para realmente obter a rebarba do outro lado do microfio, isso é muito tempo a se perder para ter esse tipo de efetividade de uma serra de pão? Não é, né, gente? E o rendimento do serviço aumenta, a qualidade do pão, da torta, do bolo, da carne com crosta, do tocinho de barriga serrado é outra, gente. Então vale a pena investir nisso sem você ter que ter o trabalho de fazer o desbaste de toda a área chanfrada dos fios. Não é necessário. Você pode simplesmente dar um microfio e fazer daí para frente por anos, se não para o resto da vida útil dessa faca. Aliás, para o resto da sua vida, porque a vida útil da faca, se você não quebrá-la, ainda passa por isso, passa para outra geração. Retocando só o microfio. Desculpe. Até você chegar num ponto que você entrou tanto na área do agora desbaste de alívio, que você tenha que refazer o desgaste dos dentes. Aí já é um pouco mais complicado, aí você precisa de habilidade para você fazer isso.
ou com uma lixadeira, ou com uma pedra, tá? Ou com um rebolo, tá? Aí você precisa de habilidade. Aí talvez a maioria das pessoas não dê para fazer. Não é bicho de 7 cabeças não, tá, gente? Só precisa saber o que você está fazendo, ter um controle na mão para levar no rebolo, tá? Ou na lixadeirinha, na borda da lixa, ou numa lixa estreitinha de 3 milímetros, por exemplo, de largura, tá? Mas aí você precisa de uma competência maior, tá? Que a maioria de nós não tem. Então, para fazer a manutenção apenas do microfio, ou para criar esse microfio, se você levar muito, talvez você leve 10 minutos, tá? Se for só a manutenção dos dentes, você leva menos de 2 minutos para fazer isso numa serra de pão desse tamanho, tá? E aí você vai ter uma serra de pão cortando muito bem, que vai dar qualidade no seu pão serrado, no seu bolo serrado, na sua torta, na sua carne com crosta torrada, tá? Sem ficar desfiando, sem ficar embolando, tá? E é uma coisa simples que qualquer um pode fazer, ou usando uma chaira cerâmica, ou uma chaira diamantada, ou uma lixa de 400 a 600, dependendo da severidade da cegueira, entre aspas, da sua serra de pão, para fazer esse microfio. E daí para frente, gente, essa manutenção talvez tenha que ser feita de ano em ano, 2 em 2 anos, tá? Porque não é fácil você perder o fio da parte côncava do dente, não, tá? Suas espículas, suas pontinhas de dente, se você olhar contra a luz, ó, você vai ver elas brilhando. Mas não são elas que fazem o corte, elas iniciam a penetração no meio que você vai cortar. Quem faz o corte realmente é a parte côncava do dente. E essa vai estar sempre afiada porque ela está protegida lá, ó. Ela não toca. Vamos mostrar aqui. Olha lá, ó. Ela não toca na superfície rígida, tá? Então 95% do seu fio está protegido. Ele só vai cortar o meio que você estiver cortando, tá? Então essa é a dica. Você não precisa desbastar todo o dente. Você pode aplicar um microfio nele e a sua faca vai cortar maravilhosamente bem, vai oferecer risco para a mão de quem não está acostumado com ela, porque certamente ela, por exemplo, a pessoa segura o pão aqui na mão e vai cortar, né? Ou vai cortar aqui ou vai cortar aqui, porque está acostumada a trabalhar com a serra de pão que não está otimizada. É acidente na serra, você tem que avisar as pessoas, tá? E mesmo você, de vez em quando, tem que tomar cuidado, que às vezes você vai cortar um pão, bobeia, ela te dá um talinho aqui, tá? Então, era isso, essa dica por esse vídeo, e como eu falei, para guardar a chaira cerâmica, ela vai para bainha de mangueira, que dá uma proteçãozinha contra a queda, porque a mangueira absorve choque, tá? Principalmente se deixar sobrar uma ponta dessa, ela vai bater. Não é garantia de que não vai quebrar, mas é uma proteção a mais, e evita de sujeira entrar nos poros da cerâmica, a sua cerâmica bater em alguma coisa e tal. É uma bainha, literalmente uma proteção, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.